Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. Uma mescla de mistério e aventura, uma luta do bem contra o mal. Assim é Labirinto, a nova HQ da editora Quadriculando, do meu amigo professor Tiago Modenese, publicada originalmente na revista inglesa Aces Weekly. A história em quadrinho presta uma homenagem ao escritor de horror H.P. Lovecraft, com desenhos e roteiros do ilustrador paraguaio Roberto Goyriz, que além de ilustrador é professor, escritor, designer e publicitário, tendo desenhado para várias editoras mundo afora. Vamos entrar nesse labirinto. Bem-vindo, professor Roberto. Eu sei que você não gosta de ser chamado de professor, mas é o costume. Bem-vindo, é um prazer conhecê-lo. Se você é amigo do professor Modenese, é meu amigo também. De imediato, eu lhe pergunto, Roberto, quando e como começa a sua carreira como ilustrador, desenhador, né, de HQs, de comics? Por que dibujar, por que desenhar? Bem-vindo mais uma vez, Roberto Goyriz. Muito obrigado. Alô Saulo, alô Tiago. Eu estou muito grato de seu convite. Eu comecei aos 16 anos. Eu trabalhei para o jornal ABC Color, é o nome do jornal. É o mais grande do Paraguai. Na época, eles tiravam muito, agora eu acho que não tanto. Mas na época eu acho que para o tamanho da população do Paraguai era muito. E eu tinha 16 anos e eu ia com uma carpeta, com uma pasta, isso, desculpa. Uma pasta de desenhos para todas as editoriais de Assunção, desde os 15 anos. E os únicos que viram a pasta e depois, logo após me contrataram, foram os do jornal da ABC Color. Assim que eu estou sempre muito grato e eu trabalhei com eles em várias oportunidades ao longo do tempo. Aí comecei. Depois fiz uma trajetória que foi desde agências de propaganda, a estúdios de design, outros meios de comunicação, como o jornal Última Hora, a Tribuna. Depois, nos anos 80, mais ou menos, sim, nos anos 80, eu mudei para São Paulo e trabalhei aí no estúdio do Eli Barbosa. A gente publicava 5 revistas na editora Abril. E também trabalhei com Franco de Rosa na editora Press, fazendo meus quadrinhos. Eu falo meus quadrinhos porque eu fazia o roteiro, fazia a ilustração, tudo, né? E o caso do Eli Barbosa era mais industrial. Eram os personagens dele. E, na verdade, que eu conheci a indústria dos quadrinhos no Brasil. Porque tanto no Paraguai quanto em outras partes agora mesmo, eu acho que a indústria desceu muito. Joia, professor. Obrigado. E como é que foi essa estadia no Brasil, professor Roberto? O que é que ele mais lhe agradou estando no Brasil, hein? Bom, eu gostei muito do Brasil. São Paulo eu achei uma cidade imensa demais. É imensa.
fria também em muitas coisas, mas eu achei o pessoal lá muito legal. Fiquei com amigos até hoje. E ficamos em contato, falamos. Eles às vezes tinham me convidado. Uma vez eu acho que me nomearam convidado de honra para um evento de quadrinhos do primeiro jargista brasileiro, não me lembro do nome. E, enfim, sempre mantemos o contato. Muito bom. Professor Modenese, obrigado por ter trazido essa grande fera do Paraguai para cá, hein, professor? O senhor já é de casa, né? Vira e mexe, a gente conversa aqui sobre HQs da editora Quadriculando, aqui no Papo no Auge, obras que o senhor traz para a gente conhecer. Explique para a nossa audiência, professor, por gentileza, o que é a Quadriculando, qual é o posicionamento dela frente ao mercado editorial, por que trabalhar também com quadrinhos, professor? Quem é Roberto Goiris, por Tiago Modenese? Saulo, um prazer estar aqui com você mais uma vez, um prazer estar aqui com o Roberto Goiris. Roberto, a gente está estabelecendo uma relação há alguns anos a partir da nossa revista Gibi. A gente mantém uma revista digital que reúne artistas, quadrinistas e pesquisadores de 21 países da América Latina e da Europa. E essa revista, com a participação do Roberto, acaba sendo uma plataforma para apresentar novos quadrinistas, novos talentos para o mundo inteiro e talentos já consagrados nos seus países. Porque, Saulo, chama a atenção o quadrinho, as histórias em quadrinhos, os cómics, serem tão fortes na América Latina e a nossa relação entre os países da América Latina não ser tão forte assim. Então, Roberto está aqui do lado, no Paraguai, tem um trabalho magnífico, mas não é tão conhecido no Brasil. Isso se repete com os artistas que nós trouxemos do Peru, da República Dominicana e de outros países. O esforço da Quadriculando é publicar quadrinistas, artistas latino-americanos e europeus fora da curva, fora do mainstream, fora desse roteiro já consagrado de Marvel, DC, Image, das grandes editoras estadunidenses que ocupam praticamente todo o espaço das bancas de jornais, né? E a gente vai lutando para trazer coisas novas. E no caso do Roberto é considerado, pelo que eu acompanho na mídia paraguaia, o maior quadrinista do Paraguai, pelo que eu vejo na mídia paraguaia, e tem um conjunto de trabalhos em que o Labirinto é assim, como a gente diz aqui, Roberto, a cereja do bolo, o que chama a atenção, o que se destaca, né? Porque o Labirinto, ele consegue ser uma história em quadrinhos com um ritmo, um roteiro, homenagens, easter eggs, que são as famosas pequenos detalhes que só os leitores mais atentos encontrarão, homenagens, citações, que impressionou o próprio David Lloyd. David Lloyd é o desenhista do V de Vingança, original V for Vendetta, do Alan Moore, com desenhos do David Lloyd, né? E a gente se animou para publicar, estava aqui nas ideias de lançamento para 2024 da Quadriculando, e nós vamos começar agora, nesse dia 7 de julho, o lançamento com pré-venda no Catarse, com várias metas estendidas, brindes, possibilidades para trazer essa história em quadrinhos de 44 páginas coloridas, formato widescreen, que é aquele formato horizontal. É o mesmo formato, Roberto, do Morrer pelo Che, que a gente publicou anos atrás. É o mesmo formato também, com toda a pompa e graça de uma obra premiada que está rodando o mundo, Saulo. Já vai ser publicada na Itália também, foi publicada na Inglaterra e chega aí pela Quadriculando, abrilhantando nosso catálogo. Eu fico muito lisonjeado, porque o senhor só traz gente de alta estirpe para cá, hein, professor Modenese? Obrigado. Vamos perambular, vamos adentrar, vamos andar nesse labirinto, professor Roberto Goiris, né? Vamos falar sobre essa obra, uma obra coeditada entre as editoras Quadriculando e Anita Garibaldi,
com desenhos, né, e guion, desenhos e roteiro feitos por Roberto Goiris, nosso convidado, e uma referência, como o professor Modenese já falou, quando o tema é quadrinhos. Né, professor Roberto, qual foi a inspiração para desenhar, né, a HQ, el comic Labirinto, de que trata a história, né, do que trata a história? Eu vi algumas referências, como a gente já citou aqui, mais ou menos, né, escritores Jorge Luiz Borges e o H.P. Lovecraft. Como é que eles se colocam nesse labirinto desenhado por você, professor? Eu comecei esta história como um conto. Publiquei um livro de contos quase no anos 2000. E um dos contos era esta história mais pequena e só literatura, né? Eu sempre fiquei fascinado pela narrativa do Luiz Borges, Jorge Luiz Borges. Achei que sua forma de contar histórias era única. Mas também eu fiquei fascinado pelo personagem, a forma de ser, a forma de responder à mídia, a forma de se comportar, seu caráter, sei lá. Também eu achei um personagem, um caráter muito interessante. Também Borges, no começo ele não gostava do Lovecraft. Não gostava muito. Tinha muitas críticas contra ele. Acho que depois foi amaciando essas críticas. Mas eu achei interessante o labirinto que Borges faz questão de falar nas suas histórias, em várias partes. Eu achei interessante misturar essa ideia do labirinto com a ideia dos seres ancestrais muito poderosos, toda aquela mística quase religiosa do Lovecraft. Muito interessante. Aliás, essa forma de ter uma entidade que não pode, não tem nada para tocar, né? São representantes dele. E então a forma que eu apresentei a ideia, porque o David me diz que ele gostava dos meus desenhos, pero que ele queria ver alguma ideia nova, diferente. Eu tinha apresentado as minhas mostras, que eu apresento geralmente para as editoras do mainstream. E ele, obviamente, não achou muito interessante como temática, como forma de... Mas sim achou interessante a ideia que eu apresentei, onde o protagonista é o próprio Jorge Luiz Borges. Mas não é aquele escritor que lê muito, culto, não. É um jovem desempregado que não lê regularmente. Lê só algumas coisas. E que a forma em que essa sociedade atua com a leitura e a cultura em geral, que é mais ou menos a forma que temos agora, né? É uma leitura utilitária, não por prazer, não por... Então ele, buscando trabalho, encontra um aviso misterioso, onde ele acude e descobre uma biblioteca pedindo ajudantes. Ajudantes é a palavra, né? E então ele acha uma construção. Não entende o que está acontecendo, porque uma construção e uma biblioteca não tem nada a ver. E aí ele vai compreendendo. É contratado imediatamente, porque os caras estão muito apurados para conseguir pessoal para construir.
E aí ele aprende muitas coisas. Aprende, por exemplo, que os livros não são usados para ler, são usados para construir. É basicamente um material de construção. E aprende também, ao mesmo tempo, do contato direto com os livros, dia após dia, aprende também o prazer da leitura e, logo após, aprende que a leitura pode salvar sua vida e a vida de seus amigos. Sensacional, doutor. Fiquei agora curioso para ler mais, né, com mais profundidade esse labirinto aí. Gostei disso aí. Ô, professor Modenese, por que o senhor trouxe HQ, né, Labirinto para o Brasil? O senhor já deu uma pincelada para a gente pavimentar isso, né? O que é que o brasileiro vai encontrar nessa obra tão labiríntica, hein? Primeiro, vai encontrar um quadrinho com o que há de melhor nas histórias em quadrinhos. A narrativa, a cadência do texto, a maneira que está construído o quadrinho é uma homenagem aos quadrinhos clássicos, na minha opinião também. Roberto, me corrija se eu estiver errado. Mas funciona muito bem. Te prende da primeira à última página. Tem todo um tom de suspense, um tom de aventura, né, que captura o leitor de uma maneira muito engajada. A gente da Quadriculando, quando vai selecionar o que vai publicar, é um trabalho de curadoria muito cuidadoso, porque a gente está tentando trazer quadrinhos que ajudem, inclusive, a buscar novos leitores, né? E aí a escolha de um quadrinho que tem relação com Lovecraft e com Borges dialoga com o público para além do público tradicional dos quadrinhos. Daí a importância também, Saulo, de fazer aqui esse podcast e essa entrevista com você, porque a busca de acessar esse público mais ampliado, esse público para além do público dos quadrinhos, né, para romper aí a quarta parede e chegar nesse universo mais amplo. Então, é uma obra muito bacana, com um desenho que o Roberto é mestre no desenho, um desenho belíssimo, e com um roteiro que é impressionante. Eu, quando li pela primeira vez, disse, precisamos publicar isso. E, com certeza, dando certo a pré-venda e dará, já estamos aí na expectativa de novos títulos do Roberto. O Roberto lançou agora um bem bacana, chamado Caim, que, se der certo o Labirinto, Caim vem logo depois, viu, Roberto? Aí, Caim. Olha aí, vamos fazendo jabá aí do Caim, né, e também do Labirinto. E vale frisar, né, quem vê assim, o professor Modenese falando sobre quadrinho com essa desenvoltura, é porque ele é professor, né, ele é doutor em educação e um especialista em quadrinhos, porque a pós-graduação dele é em quadrinho, né, professor? Na verdade, meu mestrado e meu doutorado foram em educação, mas eu pesquisei quadrinhos, que foi justamente o Ângelo Agostini, que é considerado um dos pioneiros do quadrinismo brasileiro, um dos quadrinistas pioneiros, e pesquisei no meu mestrado, na época do Império, e no meu doutorado, na época da República. E, depois disso, tentei publicar alguns livros teóricos, publiquei vários, e tentei sugerir alguns títulos para as editoras, aí disse, quer saber, eu vou eu mesmo publicar. E aí comecei, através das redes, a fazer esse contato com Roberto, com Rodolfo Santúlio do Uruguai, com Marcos Vergara da Argentina, Maria Jufra da Argentina, né, a Dolores Alcatena da Argentina, o Oscar Barriga do Peru, e a gente hoje tem um catálogo com mais de 20 títulos. Chegamos em Portugal aí com Marco Fraga, e vamos publicar mais coisa da Europa e da América Latina esse ano. É claro que, como a gente é uma editora pequena, a gente precisa da ajuda e do engajamento dos leitores. A viabilidade dos nossos títulos é o sucesso da campanha no Catarse. E aí toda a divulgação, as pessoas comentarem, publicarem nas suas redes sociais e comprarem lá no catarse.me/umlabirinto ajuda profundamente a esse livro chegar, esse quadrinho chegar na mão de cada um e cada uma. E vai chegar sim, com certeza, professor. Ô, professor Roberto, o professor Modenese falou sobre essa simbiose entre o quadrinho, né, e os leitores. Eu acredito que literatura e quadrinhos se misturam em demasia, né, professor?
Nesses mundos fantásticos aí, labirínticos, ler e desenhar é como liberar nossos monstros mais ocultos, professor Roberto? Eu aprendi a desenhar e também a ler com os quadrinhos. Para mim é quase a mesma coisa. Fazer quadrinhos é desenhar e escrever. E aí eu continuo com o senhor, professor Modenese, né? E aí vou retomar a sua fala e um pouco da fala do professor Roberto, né? Como é que se mistura, né? Onde é que começa e termina? Como é que se dá essa linha entre leitura e quadrinhos, professor? Assim como disse o professor Roberto, eu também comecei lendo quadrinhos, né? Eu, criança, lembro que a minha avó me levava no barbeiro para cortar o cabelo e tinha aquela pilha de quadrinhos do lado, da Disney, da Turma da Mônica, menos da Marvel, né? Pouca coisa da Marvel e da DC na época, e eu fui ali aprendendo a ler. Depois eu ganhei um Asterix, eu lembro até hoje, tenho ele até hoje, o Asterix e os Godos, né? Um clássico dos quadrinhos que eu guardo até hoje. E depois eu comecei a colecionar quadrinhos da Marvel, da DC, conhecer quadrinhos europeus que chegavam no Brasil através da editora Meribérica Liber e outros. Hoje eu tenho uma coleção que é muito bacana, mas me causa muito incômodo pelo tamanho, que já passou dos 20 mil quadrinhos. O problema é administrar isso dentro de casa. Misericórdia, é muito HQ, né? É muito quadrinho. Misericórdia. Professor Roberto, veja, no quadrinho Labirinto, né, existe mistério, aventura, né, essa disputa, essa briga entre o bem e o mal. Na história criada pelo senhor, né, como superar a estupidez que domina o nosso mundo? Por que as pessoas devem ler esse quadrinho? Bom, isso foi o que falou David Lloyd, como superar a estupidez do nosso mundo. Eu achei muito simpático, muito engraçado. Tem várias dicas. Ele aprende, o protagonista, o jovem que não lê, aprende a ler por prazer, aprende a se defender com a leitura e aprende a importância da solidariedade, da ajuda mútua, o papel do grupo. Tudo isso junto consegue fazer que a luta contra o mal, que são seres ancestrais, tipo Lovecraft, retrocedam e finalmente eles... eu não posso contar, né? Mas tem umas coisas que acontecem na trama, na história, onde eles vão descobrindo um livro que, além dos outros, tem alguns segredos. E esse livro, quando eles descobrem os agentes do mal, que são os diretores da companhia, são os executivos, os diretivos, eles atacam. Inclusive, eles vão matando o pessoal lá na construção. Mas, no momento final, são essas coisas que conseguem fazer que o bem triunfe, vença. A leitura, o prazer da leitura, o aprendizado para se defender e a solidariedade. A leitura nos salva da estupidez, sem sombra de dúvida, né? Professor Modenese, pra gente fechar esse episódio aqui, pra gente firmar na cabeça da galera, para quem está interessado no Labirinto, como fazê-lo, onde buscar essa obra do Roberto Goiris, esse grande ilustrador paraguaio que está aqui presente. Então, a partir agora do dia 7 de julho, em catarse.me/labirinto, tudo junto, vai poder acessar a pré-venda com desconto nas primeiras 72 horas, com desconto maior, né? E com frete grátis para o Brasil inteiro, né? A gente já saiu no Fora do Plástico, que é um dos perfis mais importantes aí
dos quadrinhos brasileiros no Instagram, já deu destaque ao nosso lançamento, e estamos aí com um conjunto de possibilidades lá no site. Quem acessar o site vai ver que pode adquirir nossos livros anteriores, nossos quadrinhos anteriores, e acho que o público brasileiro precisa conhecer mais e melhor o Roberto. Roberto fez a capa da Gibi número 2, já contribuiu com quadrinhos na revista Gibi, e é de um desenho, de uma qualidade de roteiro de desenho que o público brasileiro, com certeza, vai acolher, gostar e participar, e vai prestigiar a chegada do Labirinto, essa obra que já foi escolhida pelo próprio David Lloyd como um quadrinho que valia a pena figurar na revista, né, dele, na revista digital dele na Europa. Só para deixar claro, professor, quem é David Lloyd, para a galera entender o peso disso que o senhor está dizendo, hein? Então, David Lloyd foi o desenhista da clássica HQ V de Vingança, né, que foi a tradução aqui no Brasil para V for Vendetta, que é a HQ do Alan Moore, que fez o roteiro, desenhado pelo David Lloyd. Saiu aqui na década de 80, publicado pela editora Globo e republicada várias vezes. É um marco dos quadrinhos, né? É aquela famosa HQ da Máscara, né? Do Guy Fawkes, que até hoje todo mundo entende como uma máscara de protesto, etc. E ali, quem precisa conhecer quadrinhos não pode não ler V de Vingança, tem que ler V de Vingança. E ele acabou sendo ali um artista consagrado por outras obras. Ele já roteirizou, aliás, ele desenhou Hellblazer, da DC Comics, e Kickback, que é um quadrinho autoral dele, publicado aqui também já e republicado. Então ele é uma referência nessa área dos cómics. Acho que o Roberto pode falar um pouquinho mais do David. Ele esteve acá no Paraguai. Foi na Comic Con, que acho que foi no ano 2002. E aí eu conheci pessoalmente. Mas já havia antes, eu conhecia pela internet. A apresentação foi toda por internet. Não foi pessoalmente. E ele é um cara muito aberto, muito inteligente, culto. Eu acho que está interessado, assim como ele me falou, né, em ideias novas. Então, eu achei uma pessoa muito aberta e com desejos de ajudar a melhorar o produto final. No começo, ele me pediu para ver o roteiro. Eu não trabalho assim. Eu faço o quadrinho completo primeiro como desenho, depois eu coloco os textos. Mas no primeiro trabalho eu fiz roteiro completo para ele aprovar. E o seu papel foi interessante porque ele me ajudou a colocar os termos certos. Na tradução eu uso aqueles tradutores automáticos, né? E com meu pouco conhecimento de inglês, eu faço algumas correções. Obviamente, o resultado não é perfeito. Então, ele fazia o trabalho de editar muito criteriosamente as palavras que não correspondiam. E também, quando aquela parte da trama que ele não entendia muito bem, ele sugeria talvez seria melhor desta forma. Pequenos detalhes, né? Ele não rompia a história, mas agregava uma ideia de valor para incorporar. Assim que para mim foi uma experiência muito rica. Eu trabalhei com ele, ele foi realmente um editor para mim. E eu estou muito contente com essa forma de publicar, porque agora sim ele aceita as minhas histórias como do jeito que eu faço.
com um plot, e depois o desenho completo, logo após os textos. Eu escrevo no momento de desenhar, de fazer o design do produto final. Aí eu escrevo. E eu acho que era o método que usava Jack Kirby com Stan Lee. Né? Jack Kirby fazia tudo e depois Stan escrevia. Mais ou menos isso. E estou contente com isso. Também funciona para outras coisas, mas não quando o produto é industrial. Infelizmente, né, a gente chega ao final desse especialíssimo episódio do podcast Papo no Auge. Eu conversei com duas feras aqui dos quadrinhos, eu me arrisco a dizer, duas feras globais, hein? Globais, né? O professor ilustrador paraguaio Roberto Goyriz, autor da HQ Labirinto, e também falei com o professor Tiago Modenese, editor da Quadriculando, que traz para os leitores brasileiros essa importante obra do grande Roberto Goyriz. Professor Roberto, um prazer enorme conhecê-lo, né? Eu desejo muito êxito, né, nas suas linhas criativas. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado a vocês. Eu estou muito contente com esse convite. E tomara que as pessoas se interessem no material. Eu acho que vai ser muito bom. Sem sombra de dúvida. Professor Modenese, obrigado mais uma vez, tá? Tamo junto, né? E desejo também muito sucesso. Já quero meu exemplar, vou lá fazer a minha inscrição lá no site e pedir o meu exemplar, tá? Muito sucesso aí no Labirinto, na campanha no Catarse, professor. Obrigado, Roberto. Obrigado, Saulo. É um prazer imenso poder trazer a obra do Roberto para cá e estar com você novamente, meu amigo. Papo no Auge é um dos melhores podcasts que eu já vi. E olha que o símbolo do Papo do Auge é um balão igual dos quadrinhos, tá vendo ali? É um balão igual dos quadrinhos também. E foi colocado estrategicamente aqui, desenhado pelo meu amigo Chris Berenger, um salve a ele, e estrategicamente colocado aqui nessas corzinhas aí, coisas que vocês estão vendo aí, tá? Obrigado a vocês, eu fico muito honrado com a presença de vocês e faço votos de que o Labirinto seja um sucesso, porque vocês são sucesso. Obrigado, tá, gente? Valeu demais. Graças. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.